Olá, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui para o nosso segundo vídeo da série Bíblia Aberta, trazendo agora a exposição de 1 Pedro capítulo 1, dos versos 10 ao 25. Procure na sua Bíblia, se você pode fazer isso agora, mantenha-na aberta nesse capítulo, nessa porção, para a gente fazer aqui uma reflexão juntos, versículo a versículo. Vou então à leitura do texto, retomando do verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até o verso 12. Vou me deter primeiro nessa porção, depois leremos mais, vamos até o verso 25, mas primeiro agora essa parte. Bom, o primeiro vídeo terminou falando desta salvação da alma, que é o fim, o ponto culminante, o alvo da nossa fé, é sermos salvos, e somos salvos de graça, pela graça, por meio ou mediante a fé em Cristo Jesus e em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro meio de salvação senão crer em Jesus. Aí o apóstolo vai explicar aos irmãos, aos dispersos, aos forasteiros dispersos, que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram desde o Antigo Testamento. Havia aquela indagação, aquela inquirição, porque os profetas de Deus, pelo Espírito Santo, já sabiam, ou Deus os fez saber, que o plano eterno de Deus não incluía só o estabelecimento de uma nação escolhida, a nação de Israel, mas também a salvação estendida a toda a humanidade. E essa salvação não era apenas uma intervenção militar em Israel para livrá-lo do jugo do Império Romano, mas era a salvação da alma e do espírito para uma vida na eternidade com Deus, algo muito maior do que essa vida terrena, passageira. Então os profetas, eles indagaram, eles inquiriram, diz aqui, e profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. A graça foi profetizada, na verdade, quem primeiro falou dela foi o próprio Deus, lá no Jardim do Éden, após o primeiro casal desobedecer a Deus. E então veio o juízo imediato de Deus sobre eles, naquelas sentenças que foi dada a eles, e uma promessa em seguida dizendo: da semente da mulher nascerá o que esmagará a cabeça da serpente. Ali é o proto-evangelho, o começo do evangelho da graça sendo manifestado já. E aí os profetas, os salmistas falaram desta graça, dessa salvação, ainda que por enigma. O próprio tabernáculo também, todo ele retrata a obra da salvação de forma tipificada. Mas aí diz o verso 11, que os profetas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles havia, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Os profetas, sobretudo Isaías, o profeta messiânico, ou o evangelista do Antigo Testamento, falou do sofrimento de Cristo e da glória que seguiria esse sofrimento. Ele sofreu sozinho no nosso lugar, mas aí ele conquista glória e honra diante do Pai,
e nos torna co-herdeiros ou participantes com Ele desta glória e honra. A glória que Ele comprou pelo sofrimento, Ele nos compartilha, nos fez também herdeiros dela. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, observe que ponto importante aqui, melhorar aqui o alcance. As glórias que o seguiriam, e é justamente esse também o tema da epístola de Pedro, a 1 Pedro, sofrimento e glória. Cristo sofreu muito mais do que todos nós, principalmente o sofrimento moral e espiritual. Um santo, um justo, sem pecado, passar por tudo que ele passou. Por alguém que talvez nem creria na sua obra, porque o crer, o receber, é optativo, é facultativo a cada pessoa pelo livre-arbítrio. Jesus morreu por você, sim, eu sei. Ele morreu em seu lugar, sim, estou ciente. E se você crer nele, você tem o perdão dos pecados, uma nova vida e a vida eterna. Também sei disso. Você quer? Não. Por quê? Porque não quero. É o direito do ser humano, um direito dado por Deus ao dotar-lhe do livre-arbítrio, de querer ou não querer, de crer ou não crer, de seguir ou não seguir. Mas é claro, a toda escolha uma consequência. Bem, diz o verso 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Os profetas, os patriarcas do Antigo Testamento, eles profetizaram, eles anunciaram uma salvação que eles não contemplaram no seu tempo, na sua geração, mas nós estamos alcançando agora. Eu fui alcançado pela pregação do Evangelho. Aqueles a quem eu pregar o Evangelho e que responder com fé à oferta, ao presente de Deus, também serão alcançados, serão salvos pelo Evangelho. Evangelho vem de uma palavra grega, euangelion, que quer dizer boas novas, boa notícia. Teria uma notícia mais alvissareira, mais importante do que dizer a alguma pessoa que não precisa mais estar condenada à escravidão do pecado na sua vida terrena, à opressão de Satanás sobre o seu espírito e ainda mais depois uma eternidade de tormentos, de sofrimento no lago de fogo com o diabo e seus anjos? E que tudo isso não custa um centavo, não custa uma penitência, uma peregrinação, porque é de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Só a graça, só a fé, só a Escritura, só por Cristo, e só a Deus deve ser dada essa glória. Não tem uma notícia melhor do que essa. Por isso o Evangelho é a melhor notícia que o universo inteiro poderia receber. E nós somos convocados e comissionados por Jesus a sermos pregadores do seu Evangelho, das boas novas de salvação. Esse ofício, esse ministério, esta missão que é pregar, anunciar o Evangelho. E o próprio Evangelho, seu conteúdo, disse o apóstolo Pedro aqui no final desse verso, coisas essas que anjos anelam perscrutar, aprofundar, conhecer mais. Talvez você já ouviu falar que os anjos queriam pregar o Evangelho. Eu também já ouvi. Mas eu não achei na Bíblia que eles queriam pregar o Evangelho e que Deus disse, não, vocês não podem pregar o Evangelho porque vocês não conhecem nem o pecado e nem a graça salvadora. Os humanos podem conhecer as duas coisas, já conhecem o pecado e poderão conhecer a graça salvadora para depois anunciá-la a outros humanos. Bom, é um raciocínio sensato, mas não tem uma fundamentação teológica, bíblica. O que o final desse verso está dizendo é apenas, é muito, mas é apenas, que estas coisas que foram profetizadas sobre o Evangelho, a graça e a salvação,
são coisas que os anjos ainda desejam, né? O verbo anelar aqui está no presente. Perscrutar, sabe o que é perscrutar? É indagar, é conhecer, é aprofundar no tema. E eu suponho que os anjos não conseguirão, porque só vai saber o que é ser salvo do pecado quem pecou. Só vai saber o que é ser tentado pelo pecado quem foi tentado. Isso é para um ser humano. Por isso Jesus, ele fez-se humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos comprar a salvação. Porque que ele é o sacrifício perfeito, o holocausto aceitável a Deus. Porque é um humano, 100% homem, sem deixar de ser Deus, mas esvaziando-se do ser igual a Deus. Assumiu a forma de servo. E ele foi tentado em todas as coisas, diz lá a carta aos Hebreus, tentado a nossa semelhança, como nós também somos, em todas as coisas. Queridos e queridas, quando a Bíblia diz todo ou toda, é porque é todo mesmo. São palavras absolutas que na Bíblia só aparecem quando cabem, quando são devidas. Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Por isso pode salvar perfeitamente, diz a carta aos Hebreus, aqueles que por ele se achegam a Deus, a fim de lhes dar socorro ou escape em tempo oportuno. O escape, o socorro tem que ser no tempo oportuno, não é? Não é o texto agora e nem o tema, mas não deixe passar o tempo oportuno na sua vida se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador. É na vida, é no tempo que se chama hoje. Tem 2 dias que ninguém pode fazer nada, é ontem e amanhã. Ontem porque já passou, e amanhã porque ainda não chegou e não sabemos se chegará para mim ou para você. Essa é a verdade. É uma verdade contundente, forte, mas é a verdade. Pense bem nisso. E vamos agora então a uma segunda parte dessa porção que vai do verso 13 até o verso 21. Vou ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, como filhos da obediência, às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido o sangue de Cristo, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado ao fim dos tempos, por amor de vós, vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Bem, queridos, quero, continuando aqui, compartilhar com você a exposição aqui do verso 13 até o 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Por isso que? Por isso tudo que já meditamos desde o começo do capítulo 1 até agora. Essa revelação, esse conhecimento de que somos premiados, presenteados com Deus com uma grande salvação, com uma herança incorruptível,
uma grande libertação que o Senhor fez em cada uma das nossas vidas. Mesmo que você diga, não, para mim foi bem soft, bem leve, eu era assim uma pessoa joia, nunca fui assim de mundão mesmo, de farra, briga, bebida, crime, não, eu só faltava aceitar Jesus, mas faltava tudo. Sem Jesus não há salvação. E outra coisa, ninguém, nenhum de nós tem bondade própria suficiente para nos salvar. Até as nossas melhores obras de justiça, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia, porque nos orgulham, nos fazem confiar em nós mesmos, na bondade própria, na justiça própria. Mas então, sabendo que fomos alvos de uma graça salvadora, de uma misericórdia tão grande, aí o escritor diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é cingir aqui nesse texto? Está usando a mesma figura das pessoas lá do Oriente que usavam, e em muitos países ainda usam, aquela roupa talar, aquela toga, aquele vestido de alto a baixo, até os pés. Quando a pessoa estava em casa, no seu descanso, ela desamarrava o cinto para ficar bem confortável. Mas quando ia empreender alguma atividade, começar alguma ação ou então uma caminhada, ela amarrava o cinto para ajustar aquela roupa ao corpo e também subir um pouco a sua barra para dar liberdade de movimentos. Quer dizer, cingir aqui significa o quê? Amarrar a cintura para estar pronto para uma atividade. Mas na verdade o texto está falando de uma atividade espiritual, por isso diz assim, cingindo o vosso entendimento. Amarra a sua mente, prende a sua mente a uma coisa importante que eu vou dizer agora. É isso que está dizendo o apóstolo Pedro. Que coisa? Sede sóbrios. É o oposto de bêbado. O bêbado, ele pensa que é uma coisa que não é. Ele acha que alguém é uma coisa que não é. Ele pensa que tem uma coisa que não tem, que pode uma coisa que não pode, e às vezes não sabe nem o que diz. Com todo respeito, mas é o que define a experiência e a vivência, o contato com eles. Mas aqui diz, sede sóbrio, é o oposto do bêbado, é aquele que está em seu perfeito juízo, no seu equilíbrio e no uso pleno das suas faculdades mentais. A vida cristã exige sobriedade, pé no chão, mente firme, foco. Ser crente, ser cristão não é uma brincadeira, não é uma aventura, não é um jogo. Na verdade é uma guerra. Quem pode brincar numa guerra? Quem pode se distrair ou ficar bêbado numa guerra? Aqui está dizendo sede sóbrios. Que mais? E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não há de onde esperarmos mais aquilo que Deus nos prometeu está em sua palavra, a não ser na graça que vem por meio de Jesus Cristo. E essa graça completa, que inclui, como já disse, a salvação também do corpo. O corpo será trocado, será mudado para um corpo de glória, um corpo perfeito, semelhante ao do Senhor Jesus. Eu falo muito nisso, eu enfatizo muito isso, porque eu gosto muito desta informação bíblica que me dá muita esperança e presumo que você também deverá gostar. Então a salvação completa será na volta de Jesus, porque nós não apenas que fomos salvos da condenação do pecado e também do domínio do pecado, mas que somos salvos da sujeira do pecado dia a dia pela santificação pessoal. Também seremos salvos de um corpo que peca e da própria presença do pecado que tão de perto nos rodeia, como escreveu o escritor aos Hebreus, para um lugar que o pecado não entrará. É a revelação de Jesus Cristo, porque ainda não é manifesto quem é Jesus a esse mundo. A gente prega o seu evangelho, as suas palavras, mas o mundo não o conhece. Mas ele vai se manifestar. E então será conhecido e nós o veremos como ele é. E aí diz mais aqui o texto: portanto, pelo contrário, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O tempo da vida sem Cristo
sem andar pelo que pauta a palavra de Deus, é chamado aqui de tempo da ignorância. Porque desconhecíamos, ignorávamos até quem a gente é. A gente andava pelos conceitos mundanos, terrenos, humanos, filosóficos, religiosos. Mas a palavra de Deus veio e trouxe a nós a revelação da verdade em Jesus Cristo, que gerou em nós convicção de pecado, arrependimento, tristeza pelo pecado e conversão. É o que o apóstolo Paulo diz, que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda anunciar agora a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. Tempo da ignorância, passado. Tempos de refrigério é o presente e tempos de glória é o futuro que nos aguarda. Maravilha, glória a Deus. E aqui os servos de Deus, o povo de Deus, é chamado de filhos da obediência, ao passo em que o ímpio é chamado de filho da desobediência. Diz que sobre os filhos da desobediência a ira de Deus permanece, e sobre nós a ira de Deus foi retirada de sobre nós. Não estamos mais debaixo da ira, mas da graça, do favor imerecido, do amor de Deus. E diz mais aqui: pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Santificação pessoal é a pessoa que se santifica, que se separa, que se consagra a Deus. Ela não fica lá passiva, mas desejando e buscando pecados favoritos, esperando que Deus tire aqueles pecados dela, que Deus neutralize a sua vontade de pecar. Desculpem, porque aí ela não terá que fazer mais nada, ela não vai ter que lutar contra o pecado, ela só tem que viver aquilo que ela recebeu de graça ali, sem nenhum esforço, sem renúncia. Isso não é evangelho, isso não é Bíblia, isso não é verdade. Se não é verdade, é falso. Então, aqui diz, tornai-vos vós também santos em vós mesmos, que mais? Em todo o vosso procedimento. Na corrigida diz, em toda a vossa maneira de viver. Percebeu que é algo pessoal? É algo que eu devo buscar, que eu tenho que praticar, é santificação pessoal. Eu me santifico. Sozinho? Não, você tem a palavra de Deus, que é um meio de santificação. Jesus orou lá em João 17:17, Pai, por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós temos o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, que nos guia, que nos regenera, que nos gera de novo interiormente, renovando o nosso ser espiritual. Mas qual é a nossa parte? A nossa parte é a nossa parte, Deus não a fará por nós. É renunciar a todo pecado conhecido, renunciar a toda prática de pecado e até a aparência do mal, faz parte da santificação pessoal. Já encaminhando para o término dessa parte, diz aqui, porque vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, foi pelo precioso sangue de Cristo, não por prata ou ouro. Sangue de Cristo, Cristo na verdade conhecido antes da fundação do mundo. Observe, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já planejou a salvação do homem que Ele criaria, homem aí é genérico, tá? Homem e mulher, que Ele criaria e que Ele saberia que poderia pecar, e Deus não foi pego de surpresa. A salvação não foi um remendo mal feito num pneu que furou de última hora. Deus estava pronto, preparado. Que bom saber que Deus tem tudo pronto, que nada escapa ao seu poder, ainda que uma pandemia escape ao controle das autoridades, mas tudo está absolutamente no domínio de Deus, debaixo dos limites que a sua autoridade permite acontecer. A vontade permissiva de Deus. Então vamos adiante.
Verso 23, que por meio dele, Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Está no Senhor, está em Deus? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se tirarmos os nossos olhos espirituais, o nosso foco, a nossa fé de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, é uma fé vã, não é uma esperança viva, uma fé viva. É uma fé apenas comum, baseada apenas nas coisas terrenas. Agora eu quero ir com você para a última parte do capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do verso 22 até o 25, que passo a ler agora. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Olha, como que eu posso purificar a minha alma? Pela obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal. Qual é o alvo na minha vivência aqui? O amor fraternal. É um parâmetro que me leva, que me impulsiona à santificação, porque quem ama não faz mal ao próximo. E a maioria dos nossos pecados inclui fazer mal ao próximo e até a nós mesmos. Por isso diz, ama o teu próximo como você ama você mesmo. Então, quando temos em vista o amor de irmãos em Cristo, o amor fraternal, nós purificamos a nossa alma pela obediência à verdade. A verdade de Deus que está na sua palavra não é apenas para ser lida, conhecida, memorizada. É obedecida. Ela não terá efeito transformador em nós se não for obedecido. Sabe que deve fazer? Faça. Até porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. E diz agora o verso 23. Amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ainda é o final do verso 22. Esse amor fraternal não fingido, não falsificado. Porque estão falsificando de tudo, né? Já falsificaram também o amor fraternal, aquele falso amor que canta bonito e abraça uns aos outros no culto, na celebração, mas no dia a dia não tem amor. Esfriou. E aqui está falando um amor que pega fogo, um amor que queima por dentro. Você se compadece do outro, você deseja o bem do outro. 23, pois fostes regenerados, ou gerados de novo, de semente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De sorte que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então aqui fala que essa regeneração, essa transformação interior que gera de novo e depois mantém limpo pela santificação pessoal, é mediante a palavra de Deus. Aqui, olha, não é uma semente corruptível, uma informação qualquer aí de uma revista ou de um canal de TV. É a palavra de Deus, inerrante e infalível. A palavra de Deus. E aqui diz o valor, a importância dela, que ela é viva e permanente, enquanto que as coisas humanas são como a erva e a flor da erva, né? Que viceja, mas logo seca e murcha e seca, acabou, vira apenas palha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É esta palavra de Deus que estamos expondo aqui, porque eu acredito com toda a minha alma que a palavra de Deus é o maior bem disponibilizado por Deus materialmente em nossas mãos, ao nosso alcance. Você, se não tem uma Bíblia física de papel, você pode baixá-la gratuitamente lá na loja de aplicativos. Além de inários, além da Bíblia em muitos idiomas e versões diferentes, está perto de ti, na tua mão, no teu coração. Não passe fome, alimente-se da palavra de Deus. A Bíblia está aberta. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo, Bíblia Aberta,
1 Pedro capítulo 2.